Nesse sexto dia, a gente está começando um novo tema da semana. E o tema dessa semana é a quem obedecer. A gente vai falar sobre obediência. Toda essa semana, no nosso devocional, o tema base vai ser obediência. Eu quero ler aqui para vocês. A gente vai fazer uma introdução ao tema, né? Antes de entrar exatamente no tema do dia. Obediência. O que é obediência? Essa palavra costuma ser tratada com bastante desprezo, vamos dizer assim, por muitas pessoas. Quando a gente fala de obediência, tem muita gente que elas levam para um lado de uma submissão cega. E isso não é o que a palavra de Deus quer trazer para nós com relação a esse tema da obediência. E nós não podemos ser pessoas contrárias à obediência, porque senão nos tornaríamos rebeldes. E essas pessoas que têm essa questão negativa com a palavra obediência, elas se questionam: a quem que eu devo obedecer? E muita gente fala: não, eu só obedeço a Deus. Mas você precisa entender que a gente exerce, né? A gente pratica a obediência a Deus muitas vezes também atendendo e obedecendo a pessoas que Deus coloca na nossa vida. A nossa cultura, ela tem esse orgulho em dizer assim que eu não obedeço ninguém, eu penso por conta própria, eu tomo minhas próprias decisões. E às vezes dizer que você é obediente a alguém, obediente a uma pessoa, soa como se você fosse alguém que não fosse muito inteligente, como se você fosse alguém limitado, como você seguisse uma pessoa de forma cega, de forma irracional, ou seja, sem tomar suas próprias decisões, sem a sua personalidade. E isso não representa a verdade. Então, a obediência que Deus espera de nós, na questão bíblica, ela precisa ser tratada com clareza, tá? A obediência, ela tá ligada àquela pessoa que vai mais longe, aquela pessoa que vive mais. Já tem até a própria passagem, né, que fala assim, honrar pai e mãe, para que se prolongue os seus dias. Honrar aqui nesse quesito é ser obediente também. Inclui obediência. E essa questão de a gente achar que alguém que vive uma vida de obediência também a outras pessoas e também a Deus é alguém fraco, é alguém sem opinião própria, isso é um engano. Porque não são os fracos quem andam em obediência, mas somente os fortes. Quem é fraco não consegue andar em obediência. Para você obedecer, se submeter tanto à palavra de Deus quanto ao próprio Senhor ou a alguém ou uma liderança sobre a sua vida, isso vai demonstrar força, isso vai demonstrar a sua força e não a sua fraqueza. Nesse caminho para a presença de Deus que nós estamos, envolve também ouvir a voz dele, depois obedecer à vontade que ele revela para nós. Ouvir e obedecer é uma chave para a gente avançar em todos os quesitos no reino de Deus. A gente vê na Bíblia, né, que Abraão, ele é considerado o pai da fé. E lá em Isaías 51:2, o Senhor fala o seguinte: olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Abraão é considerado hoje o pai da fé, por quê? Porque ele escolheu obedecer aquilo que Deus estava falando com ele. Deus não chamou um grupo, Deus chamou Abraão sozinho naquela ocasião.
Abraão, ele teve coragem de obedecer e seguir a voz de Deus, mesmo ele, às vezes, sendo a única pessoa que estava tomando essa decisão. Talvez para nós hoje, obedecer a Deus ou obedecer a uma liderança, ao seu chefe, ao seu líder espiritual, ao seu pastor, por exemplo, possa parecer para você um desafio, porque é mais difícil quando a gente é chamado para obedecer uma liderança individualmente, ou seja, as pessoas talvez ao seu redor, ao seu círculo de amizade, não estão na mesma disposição em obedecer que você. E aí, para você tomar a decisão de ser alguém que vai caminhar em obediência, isso pode ser mais difícil, porque você vai, principalmente se você é alguém que tem uma preocupação além do normal com a opinião das outras pessoas. Você fala, mas se eu obedecer aquilo que Deus está me pedindo, aquilo que o meu pastor está me falando, o que essas pessoas vão falar de mim? Isso é um problema. E Deus, quando ele chamou Abraão, ele não chamou um grupo, todo aquele clã lá da geração de Abraão, nem todas as pessoas da cidade onde ele estava. Ele chamou apenas Abraão. E ele teve coragem de obedecer e seguir a voz de Deus que estava chamando. Então a gente precisa de coragem e de um coração disposto a deixar o que é confortável, a sair da nossa zona de conforto, se nós quisermos ser obedientes à palavra. Assim que você tem esse contato com a palavra de Deus, você vai perceber que ela faz um convite para a obediência. A palavra ela vai te fazer um convite para obedecer em vários aspectos da sua vida. E para você obedecer a isso que a palavra está te dizendo, você vai muitas vezes precisar deixar a sua zona de conforto, ou seja, o lugar seguro. Aquilo que é familiar para você. Aquilo que você já está acostumado, aquilo que as pessoas que estão do seu lado aprovam que você faça. Para você obedecer a palavra de Deus, ao Senhor, você vai precisar se expor. Então Abraão ele deixou para trás muitas coisas. Da mesma forma, você precisa, se quiser viver uma vida de obediência a Deus, deixar para trás muitas coisas. Abraão deixou para trás família, amigos, a herança. Abraão era um homem muito rico, irmãos. Ele era muito rico quando o pai dele parou em Harã. E a Bíblia fala assim que Deus chamou ele daquela cidade onde ele já estava assentado, ele tinha servos, ele tinha gado, ele tinha muitas coisas. E Deus chamou ele e falou assim, vai você e a sua família somente. Então, a Bíblia não dá detalhes se tinha outros familiares de Abraão ali vivendo com ele, talvez até sendo sustentados por ele, mas a Bíblia diz que ele saiu do meio daquelas pessoas, acabou levando Ló de uma forma errada, mas ele saiu para obedecer e cumprir o chamado de Deus. Se nós queremos cumprir o chamado que Deus tem na nossa vida, a gente primeiro vai precisar fazer sacrifícios. Deixar, às vezes, amigos, às vezes heranças, às vezes a zona de conforto, aquilo que você já está acostumado, a sua forma de fazer as coisas. Às vezes você vai ter que deixar um pouco a opinião das pessoas de lado. Às vezes você vai ter até que se afastar de alguns familiares que estão contra aquilo que Deus tem te chamado, que não estão a favor do chamado de Deus na sua vida. Estou falando que você vai precisar abandonar a sua família. Estou falando que você vai precisar tomar as suas próprias decisões e arcar com as suas próprias consequências. Porque tem muita gente que ela é guiada pelaquilo que a outra pessoa diz. Pelo pai, pelo que o pai diz, pelo que a mãe diz, pelo que o irmão diz, pelo que o cunhado diz, pelo que a sogra diz. Você vai precisar, se você tem um chamado de Deus, tomar as suas próprias decisões, fazer os sacrifícios necessários para você cumprir esse chamado.
Para você conhecer o Senhor, você vai precisar fazer sacrifícios. Abraão, ele se separou e seguiu ao Senhor até uma terra desconhecida, onde Deus mandou que ele fosse. Deus abençoou Abraão por causa da obediência dele. Imagina, Deus fala assim: sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa dos seus pais e vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Muitos de nós falam: não, Senhor, se eu não souber que lá é uma terra, uma cidade grande, que lá tem muito trabalho, se eu não souber que lá vai dar tudo certo para mim, eu não vou. Se eu não souber que eu vou ter uma casa boa lá, eu não vou também. E Deus não deu nenhuma garantia dessas para Abraão. Ele simplesmente chamou e falou: vai, e depois eu vou te falar para onde é que você está indo. Então a gente precisa, assim como Abraão, ter esse coração obediente. Abraão não é o pai da fé por acaso. Abraão não é o pai da fé, o pai da nação de Israel por acaso. Ele é o pai da fé porque ele foi alguém de obediência, que ouviu a voz e obedeceu. Quando Abraão deixou o lugar que era familiar para ele, para ir para o lugar que Deus iria mostrar, ele, pelo contrário do que muitas pessoas iriam, pensar, ele não se deparou com um cenário favorável. Quando ele saiu da terra dele, foi para o lugar que Deus o tinha enviado, ele não se deparou com o cenário todo preparado para ele. Como se Deus tivesse falado assim: não, Abraão, pode ir que eu já vou deixar tudo pronto para você chegar lá e não ter nenhum problema. Não, pelo contrário. Quando ele chegou, ele encontrou fome. Então pense um pouquinho comigo aqui. Você vai, obedece aquilo que Deus te mandou fazer. Deus te chamou para um novo tempo junto com Ele, para uma caminhada com Ele. E aí você sai do seu lugar, da sua terra, em direção ao lugar que Deus te chamou. E quando você se depara, você está no meio de uma situação difícil. Deus prometeu abençoar Abraão, fazer dele uma grande nação e fazer o nome dele ser reconhecido. Em obediência à voz de Deus, Abraão deixou tudo o que tinha, tudo o que tinha que ele não carregou, que ele não pôde carregar, e seguiu a Deus para uma terra onde havia fome. Talvez você, nós chegaremos e falaremos: mas Deus, não é possível. Eu acho que eu não ouvi Deus de verdade, não. Eu acho que isso aqui é coisa da minha cabeça. Porque agora eu estou aqui nesse lugar com essa dificuldade, sendo que eu estava numa situação confortável onde eu estava. A maioria de nós, no lugar de Abraão, chegaria à conclusão que não tinha ouvido Deus, que isso era uma outra coisa, era coisa da sua cabeça e voltaria para a terra de onde saiu. Tem muita gente assim, que decide caminhar com o Senhor, aí quando começa a caminhada com Deus, enfrenta dificuldades, enfrenta as limitações, os testes, as provações que acontecem na nossa vida, como a gente falou na última semana sobre o deserto. E muitas pessoas nesse momento pegam e voltam atrás na decisão que tinha tomado de servir ao Senhor. Mas Abraão não. Ele não permitiu que a circunstância que ele estava vivendo ali agora, nessa nova experiência, nessa terra onde tinha fome, tinha necessidades, essas coisas, ele não permitiu que afetassem a fé dele em Deus e na palavra daquele que tinha chamado ele. Ele sabia que ele seria capaz de prover, Deus seria capaz de prover o sustento para ele mesmo em meio àquela situação de fome. Então, enquanto a gente caminha em direção à presença de Deus, a gente precisa obedecer a palavra, ter fé e seguir firme na nossa jornada. Por quê? Porque a Bíblia diz assim que o meu justo ele vive pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então nós precisamos, se estamos caminhando em direção à presença de Deus, se estamos caminhando naquilo que Deus tem nos chamado, naquilo que Deus nos comissionou, precisamos ter fé e acreditar que Deus vai dar todo o suprimento, assim como Ele foi na vida de Abraão, Ele vai ser nas nossas vidas. Pastor, mas eu não sei, Deus está me pedindo coisas que eu não tenho certeza se vai dar certo. Olha só para Abraão, querido. Ele não sabia nem para onde ele estava indo.
Mas mesmo assim ele obedeceu e foi. E Deus não deixou Abraão desamparado. Mesmo quando ele chegou, ele encontrou uma terra onde havia fome. Mesmo assim, Deus não deixou ele desamparado. Através dessa obediência, Deus ele vai se revelar a nós de uma maneira diferente. Abraão, a partir daquele momento, por causa da sua obediência, ele é considerado amigo de Deus. Então você precisa olhar para a vida de algumas pessoas da Bíblia e entender que se elas viveram coisas grandiosas como viveram, é porque antes disso eles também foram homens que se levantaram em fé e em obediência àquilo que Deus estava falando. Olha, por exemplo, o profeta Samuel, que foi o profeta que testificou que Davi seria rei, que ungiu a Davi como rei. Ele poderia ter ido lá e ungido Davi e depois anos passaram-se até que Davi se sentou no trono, mas até que Davi tomasse o trono ele poderia ter questionado, falado assim, mas será que foi Deus mesmo que mandou eu separar esse jovenzinho aqui para ser rei? Olha para a vida de José, por exemplo, que tinha um sonho grande para o futuro, mas ele sofreu 12 anos até que ele alcançasse o cumprimento daquele sonho. Ele foi lançado num poço, ele foi vendido como escravo, ele foi preso, acusado injustamente. Tudo isso aconteceu em um intervalo de 12 anos, desde quando ele era aquele jovenzinho que sonhou que os feixes se dobrariam para ele, que ele seria maior até mesmo do que os irmãos deles e os pais dele. 12 anos se passaram até que isso acontecesse na vida dele, até que Faraó colocasse ele para governar todo o Egito. Ou, por exemplo, o profeta João Batista. O pai dele contou sobre a visão e o chamado que recebeu através do anjo. E essa visão fazia João, mesmo quando ele estava lá no deserto comendo mel silvestre e gafanhoto, ele falava, mas o anjo falou lá para o meu pai que eu seria um profeta poderoso, mas agora eu estou aqui no deserto comendo mel e gafanhoto. Será que ele não questionou o chamado dele? Será que ele não questionou se ele estava realmente na vontade de Deus? Nesse tempo que a gente está no deserto, a gente se questiona mesmo. Se realmente é Deus que está proporcionando isso para nós. Se realmente é o Senhor quem está nos levando nesse caminho que a gente está vivendo. E aí fica essa questão: obedece ou não obedecer? Obedecer ou não obedecer em meio a essa adversidade? O profeta João Batista, talvez, enquanto ele estava lá nessa realidade, a única coisa que alimentava ele era a memória disso, dessa declaração de que ele seria alguém poderoso que iria preparar o caminho do Senhor Jesus. Então, quando a gente está caminhando rumo à presença de Deus e Deus se revela a nós de uma forma nova, de uma forma extraordinária, diferente, o próprio Isaías fala assim: a vereda do justo é plana. Tu, que és reto, torna suave o caminho do justo. Andando pelo caminho das tuas ordenanças, esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. A minha alma suplica por ti durante a noite. Logo cedo o meu espírito por ti anseia, pois quando se vêns na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Esse é um cântico de Isaías, porque Deus se revela de uma forma totalmente nova. E aí a gente continua nesse nosso caminho rumo à presença de Deus, querendo conhecer mais dele e querendo obedecer a Deus, querendo viver uma vida reta, uma vida de obediência. Deus, ele queria se revelar ao povo de Israel, assim como ele tinha se revelado para Moisés, lá naquela sarça, por exemplo. Mas Deus pediu para Moisés assim: reúne todo o povo
que eu vou falar com todo mundo aos pés do monte. Vocês vão se santificar, vocês vão jejuar, vocês vão se purificar, e eu vou falar com todos vocês. E Deus, ele queria se revelar. Mas o povo de Israel, quando viu a manifestação de Deus, ficaram com medo. Eles abriram mão dessa experiência e eles falaram para Moisés: não, Moisés, fala você com o Senhor. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 5. Vai você falar com o Senhor e volte para nós e diga tudo o que ele disse e nós faremos. A gente, muitas vezes, abre mão da manifestação de Deus nas nossas vidas e de ter esse contato, essa experiência direta com Deus. Por quê? Porque às vezes a gente tem medo daquilo que pode acontecer quando a gente tem experiência com Deus. A gente tem medo daquilo que nós vamos viver para ter essa experiência. Imagina, aquele povo estava diante daquele monte, aí a Bíblia fala que o monte estava tremendo, havia fumaça, havia raios, e no meio de tudo isso a voz de Deus falava com o povo achou que ia morrer. E aí eles falaram: não, mas você fala com Deus e você traz aqui para nós a vontade de Deus e a gente vai obedecer. Eles abriram mão de ter esse relacionamento com Deus, de ter essa experiência. E às vezes a gente também abre mão, por quê? Porque viver essas experiências com Deus nem sempre vão ser coisas totalmente favoráveis ao que nós esperamos. Olha para Abraão, olha para José, olha para o profeta João Batista. Então, esses homens de Israel aqui, eles nunca conheceram a Deus de verdade, porque eles só sabiam coisas a respeito de Deus. Eles não tinham experiências íntimas com Deus. Por causa disso, eles não conseguiram cumprir os mandamentos de Deus. Porque primeiro a gente tem intimidade, e essa intimidade nos capacita a cumprir a vontade dele. E eles não entraram na terra prometida porque não cumpriram os mandamentos. E não cumpriram os mandamentos por quê? Porque não tinham relacionamento e intimidade com Deus. Mas Deus, ele quer que a gente venha se aproximar da presença dele através da obediência. Então nós precisamos ter nosso coração disposto a buscar ao Senhor e obedecer. Então a gente precisa, ao longo dessa semana da obediência, a gente vai falar sobre respeito e obediência, e nós vamos acessar esse lugar dessa presença de Deus, acessar esse lugar da manifestação de Deus. Olha aqui comigo, vamos entrar agora no tema do dia de hoje, tá? Que é ouvir e obedecer a Deus. Ouça e obedeça a Deus. Essa aula de hoje ela vai ser um pouquinho mais longa por causa dessa introdução que eu trouxe aqui. Ouça e obedeça a Deus. Números 20, no versículo 7, 8 e no 11 fala o seguinte: E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. Deus tirou o povo do Egito, estava ali aquele povo já no deserto, reclamando com Moisés. E Deus disse para Moisés, uma primeira vez, vai lá e bate na rocha e ela vai dar água. Aqui, onde a gente leu, já é a segunda vez onde ele iria buscar água para o povo. E Deus tinha falado, vai lá e fala com a rocha. Então Moisés foi e ele, ao invés de falar, ele bateu na rocha, desobedecendo a instrução que Deus tinha dado. A água era a resposta para a necessidade das pessoas, do povo ali. E Deus, mesmo Moisés tendo feito da forma errada, desobedecendo a Deus, Deus não puniu o povo retendo a água. Ou seja, o milagre aconteceu. O milagre
foi liberado da parte de Deus porque Deus não iria punir o povo por causa da desobediência de Moisés. E quando Moisés desobedeceu, ferindo a rocha, ao invés de falar com ela, esse gesto fez com que o foco deixasse de ser Deus e passasse a ser ele, porque ele estava já de saco cheio daquele povo. Estava frustrado, porque aquele povo só reclamava. E porque a água não saiu rapidamente na hora que ele quis, ele foi lá e feriu a rocha, como ele tinha feito da primeira vez lá em Êxodo 17. Talvez Moisés tivesse se sentido confortável em falar assim com ele mesmo. Não, eu sou um líder bom, eu estou aturando esse povo aqui esse tempo todo. Então eu acho que vai ser mais fácil eu bater logo aqui porque vai sair água. E Deus vai me honrar porque eu sou alguém que estou obedecendo a Ele. E ele foi e bateu. Moisés, ele não honrou a Deus diante do povo e o Senhor impediu Moisés de entrar na terra prometida por causa dessa atitude. E o que essa atitude representa? A desobediência. Porque ele achou que a forma dele de fazer algo seria melhor do que a forma de Deus. Ele achou que a forma que ele tinha pensado para resolver o problema da água aqui era batendo, era mais rápido, era mais simples e iria funcionar logo, do que a forma de Deus de mandar ele falar com a rocha. Então Moisés, ele fez por conta própria, da mesma forma que ele fez quando ele tentou salvar um hebreu que estava apanhando e acabou matando o outro homem, tentando libertar o povo por conta própria da mesma forma, mas só que dessa vez as consequências foram bem maiores e negativamente para a vida dele. Por quê? Moisés, ele tinha andado na própria força de Deus, mas toda essa força ela tinha uma origem, um motivo para estar presente, que era a dependência dele. Talvez você andou por muitos anos no poder de Deus, sendo usado por Deus de uma forma extraordinária. Só que de repente você começou a caminhar na sua própria força, a querer fazer as coisas do seu jeito, a querer você tomar as próprias decisões e não obedecer aquilo que Deus te pedia. E aí as coisas não começaram mais, não continuaram acontecendo como você gostaria. Moisés, ele independente de Deus em relação ao povo, ele agiu de uma forma independente. E a ação dele trouxe juízo para a vida dele. E punição que veio depois, quando ele não pôde entrar na terra. Mas pastor, como que Deus proibiu Moisés de entrar na terra que ele sofreu tanto só por causa disso? E se Deus desaprovou a atitude dele, por que que a água saiu da rocha quando ele bateu? Primeiro, Deus não puniu o povo por causa da desobediência de Moisés, por isso que a água saiu assim mesmo. Então, mesmo que você erre, mesmo você às vezes desobedecendo, algumas coisas ainda pode acontecer para Deus não punir talvez a sua família, para Deus não punir os seus filhos. Estava falando, as consequências elas vão vir. Deus disse que por causa dos atos de Moisés, ele não conduziria os filhos de Israel para a terra prometida. Isso era a punição dele. De uma forma semelhante ao povo de Israel, a gente também está numa jornada em direção à presença de Deus. E a nossa jornada, ela vai nos preparar para andar no poder de Deus, na glória de Deus, sem pecado, sim, mas em obediência a Deus. Nesse caminho, a gente precisa abrir mão do nosso orgulho, da nossa vontade e deixar que a humildade cresça em nós. O Moisés, por que ele agiu dessa forma? Porque ele achou que ele estava sendo alguém, um líder muito bom, um líder muito eficaz, que estava fazendo tudo aquilo que Deus tinha pedido para ele. E ele achou que a maneira dele de fazer era melhor do que a forma que Deus tinha falado.
Quando a gente está obedecendo a Deus e vivendo algumas coisas, a gente precisa tomar esse cuidado de não achar que nós estamos fazendo as coisas por causa da nossa capacidade. Moisés, ele foi o líder que foi grandioso, tirou o povo do Egito com aqueles milagres todos que Deus operou através da vida dele, mas tudo isso só aconteceu porque ele estava em obediência ao que Deus estava mandando. A gente precisa ser, queridos, como Jesus. Jesus, ele cansou de falar para o povo: eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazendo, eu faço aquilo que o Senhor me mandou fazer. Eu não vou fazer nada até que eu veja o próprio Espírito Santo fazendo. Então ele não fazia nada na força e na vontade dele, ele fazia aquilo que era a vontade de Deus. Ele mesmo falou, quando ele estava lá com os discípulos no poço de Samaria, ele falou assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a minha comida. O profeta Abacuque, ele escreveu o seguinte lá no capítulo 2, no versículo 1. Eu ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia com facilidade, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. O profeta Abacuque, ele declarou que escreveria o que viu e correria com essa visão no tempo designado, no tempo certo. E ele continuou dizendo no versículo 4: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O profeta entendeu que uma alma que é orgulhosa é uma alma deformada. Esse é uma pessoa que não espera pela palavra de Deus, mas ele corre na própria força. Ele disse que ele esperou até que o Senhor respondesse. Ele buscou a Deus e clamou a Deus até que o Senhor desse um direcionamento para ele. E ele entendeu que ele não poderia agir de uma forma orgulhosa. Ele entendeu que o justo iria viver pela fé. Assim Abraão viveu, assim Abraão se tornou o pai da fé. A gente quer tomar, às vezes, a frente e correr em vez de esperar a Deus agir. Tem ocasiões, irmãos, que não cabe a nós fazer nada a não ser aguardar Deus agir, a não ser orar e esperar o que Deus irá fazer. Só que receber uma resposta de Deus, às vezes, vai exigir de nós paciência, vai exigir de nós obediência, vai exigir perseverança da nossa parte em continuar fazendo a vontade de Deus, mesmo quando as coisas não estão dando certo. Quando o nosso coração estiver em sintonia com a voz de Deus, Ele vai nos mostrar como que Ele quer que a gente viva. E assim como Abraão, a gente vai ter que fazer sacrifícios, vamos ter que abrir mão, às vezes de pessoas, às vezes de lugares, às vezes de coisas. Vamos ter que abrir mão. Isso é viver em obediência. Qualquer coisa que a gente realiza fora da direção e da vontade de Deus, não vale a pena. Você não vê Moisés? É um milagre ou não é fazer sair água da rocha? Lógico que é. Só que isso, para Moisés, foi algo negativo. Um milagre que Moisés foi realizado através de Moisés, acabou se tornando para ele algo negativo que impediu que ele entrasse na Terra Prometida. Por quê? Porque foi realizado fora da vontade de Deus, fora daquilo que Deus tinha falado que deveria acontecer. Não adianta você correr, você se esforçar para realizar coisas na sua vida que até possam te trazer benefícios materiais, por exemplo, benefícios emocionais, seja arrumar um relacionamento que Deus não aprova, ou entrar em um relacionamento sem pedir a orientação do Senhor, ou aceitar um emprego sem
sem ter certeza que isso é de Deus para a sua vida. Quando a gente faz essas coisas, a gente está, apesar de ser aparente bênção, entrando em algo negativo. Assim como aconteceu com Moisés. Então, o que a gente precisa fazer de uma ação prática na nossa vida hoje para mudar essas coisas, esse nosso comportamento e entrarmos de verdade em um caminho de obediência a Deus e a sua palavra? Quero que você pare um pouco, não só agora aqui durante esse devocional, mas durante o dia de hoje, para você analisar as suas ações, para você refletir sobre as suas decisões, se elas estão de acordo com a vontade de Deus ou só de acordo com a sua vontade, do jeito que você acha melhor fazer. E eu quero orar com vocês aqui para que a gente possa refletir nesta manhã e você possa refletir aí na sua casa durante todo esse dia de hoje, quando você estiver indo para o seu trabalho, se as nossas ações elas estão de acordo com a vontade de Deus, ou nós estamos fazendo como Moisés, batendo na rocha ao invés de falar com ela. Reflita se você está usando o poder de quem para tentar fazer as coisas acontecerem nas suas vidas. É o seu poder ou é o de Deus? É a sua força ou é a força de Deus? E o que você pode fazer para você se tornar uma pessoa mais dependente dele? Reflita sobre isso hoje e eu quero orar aqui com vocês para a gente encerrar esse nosso 6º dia de devocional. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor sempre ouve a nossa oração. Pai, nós queremos nos mover a cada dia, Senhor. Não na nossa força, não no nosso poder, mas na sua força e no seu poder. No poder do teu Espírito Santo. Te pedimos perdão se temos muitas vezes desobedecido ao Senhor e tentado agir na nossa própria força. Se temos tomado as nossas próprias decisões, ao invés de submeter as nossas escolhas à sua vontade. Se temos escolhido para nossas vidas, Senhor, coisas, pessoas, situações que não estão dentro do plano que o Senhor tem para nós, nos perdoa, porque nós te desobedecemos e agimos na nossa própria força. Nos dá um coração que anseia pelo Senhor, que anseia por fazer a sua vontade, não a nossa. Assim como Jesus estava naquele Getsemane e ele orou, Senhor, que seja feita a sua vontade, não a nossa. Essa é a nossa oração nesse dia. Nós queremos, Senhor, enquanto oramos aqui, enquanto estamos aqui para ouvir a sua voz, te pedir, fala ao nosso coração. Dirige os nossos passos, guia-nos, Senhor, neste caminho rumo à sua presença. Assim como Davi, Senhor, nós ansiamos por ser uma pessoa que tem um coração igual ao seu. O Senhor chamou Abraão de amigo de Deus, então nos ensina a viver em obediência a Ti e nos ajuda a ter um relacionamento profundo e intimidade contigo para que possamos ser amigos do Senhor. Esse é o que nós te pedimos nesta manhã e nós oramos em nome de Jesus. Nos dê um dia abençoado, debaixo da Tua graça, da Tua mão poderosa. Nos guarde durante todo esse dia e que essa reflexão deste tema da obediência nos ajude a cada dia mais ouvir e obedecer ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? É isso, queridos. Concluímos aqui o nosso 6º dia desse devocional, Caminho para a Presença de Deus. Se você tem sido abençoado com esses momentos aqui de devocional, eu quero que você deixe aí nos comentários como isso tem te ajudado, como isso tem tocado aí a sua vida. E quero te pedir para enviar, compartilhando também
para outras 5 pessoas esse devocional e convidar essas pessoas para estar com a gente aqui todos os dias às 7 horas da manhã, tá bom? Amanhã a gente está de volta com mais um tema diferente ainda sobre obediência e toda essa semana a gente vai entrar aí nessa rota de aprender a obedecer a Deus. A gente se vê amanhã. Deus te abençoe. Tchau, tchau.